Bem, a quinta semana, né, do PET volume 2, o segundo bimestre, é a parte, né, da carga horária complementar, a aula de História. Eu sou o professor Beto e nós temos o tema aí desta semana, a construção do capitalismo comercial. Antes de começar aí a explicar o tema, gostaria de pedir, né, para vocês se inscreverem no canal do YouTube, né, o Recorte Histórico, né, o canal Recorte Histórico, e também seguir lá no Instagram o @recorte_histórico. O nosso tema, então, capitalismo comercial, né, a construção do capitalismo comercial. Vai surgir, né, o capitalismo comercial, ele surge lá na Europa, né, no século XVI ao século XVIII, justamente naquele período em que há o colapso do sistema feudal, tá? O capitalismo ele vai ter início ali, né, no finalzinho do sistema feudal, do feudalismo, e justamente o feudalismo ele vai ter o seu final, né, pelo surgimento aí dessa nova forma de organização econômica, né, desse novo sistema econômico. O contexto, né, do capitalismo, né, do surgimento do capitalismo, foi ali através no período onde que havia as grandes navegações, né, os países europeus estavam buscando novos caminhos, né, para se chegar às Índias, né, buscando novas colônias. Essas expedições marítimas foram organizadas, começou principalmente em Portugal, logo em seguida a Espanha, buscavam aí esses novos caminhos e acabaram descobrindo, né, chegaram aqui no continente americano. Tá? Então era esse contexto, né, das grandes navegações que vai surgir aí o capitalismo comercial, que tem assim, as suas principais características, o impulso comercial, né, através da colonização, a busca por colônias, o grande poder econômico, né, e político que a burguesia começou a ter nesse período. A gente tem que lembrar, né, que os burgueses vão surgir, né, no final ali do sistema feudal, tá? Então vai haver ali o crescimento de uma nova classe social, né, que era endinheirada, possuía o dinheiro. Vai haver aí a união, né, entre o governo, né, os reis e a burguesia, a perda, né, de poder dos senhores feudais e o crescimento, né, tanto político e econômico da burguesia. O estabelecimento, né, da divisão internacional do trabalho, né, o que era isso? Né? As colônias produziam em função das metrópoles, né, os países mais pobres, né, os países, né, que estavam surgindo, as colônias que estavam surgindo, né, estavam ligadas às metrópoles europeias, elas tinham a função, né, o trabalho de fornecer riquezas para suas metrópoles, né? Essa é a chamada aí divisão internacional do trabalho. O desenvolvimento também, né, do surgimento aí, o desenvolvimento do sistema bancário. Então, as principais características, né, do capitalismo comercial são essas, além, né, do mercantilismo, tá? Que era a forma de organização, né, econômica desse período, tá? Que vai aí fazer com que surja o capitalismo comercial. Sobre o mercantilismo, nós temos algumas apresentações, né, aqui, algumas explicações a respeito aí do mercantilismo, né? Qual que era, né, os objetivos do mercantilismo. Busca de enriquecimento, tá? Então, as grandes navegações, tá, dentro desse sistema mercantilista, ela tinha, né, o objetivo, né, de enriquecimento da metrópole, né, do enriquecimento tanto da metrópole quanto da burguesia, né? Lembrando que a burguesia se uniu ao Estado, né? A burguesia muitas vezes financiava as viagens, né, as expedições marítimas. Então, com essa união entre burguesia e Estado, né, vai fortalecer, né, centralizar o poder
nas mãos dos governantes. Daí vai haver o surgimento, né, dos reis absolutistas, né, do antigo regime. Então o mercantilismo ele fortalece o Estado, né, essa aliança entre rei e burguesia vai fortalecer a centralização do poder na mão dos governantes, né, onde que vai haver também um acúmulo de capitais graças à divisão do Internacional de Trabalho, né, onde que as colônias forneciam riquezas para as nações e essas riquezas, né, acabavam deixando os burgueses e os reis, né, o Estado cada vez mais rico. As características principais aí do mercantilismo: metalismo ou bulionismo, tá? É o acúmulo, né? Metalismo é o acúmulo de metais preciosos. Esse metalismo, o bulionismo, foi colocado mais em prática, né, pela Espanha, por Portugal, né, que buscavam riquezas através de metais preciosos. Tanto que quando eles chegam aqui na América, a primeira busca que eles fazem é por metais preciosos, né? Os espanhóis encontraram de cara muita prata, muito ouro, os portugueses um pouco mais tarde, mas a busca primeira, né, a principal busca era por metais preciosos. O colbertismo, tá, que é o metalismo francês, tá, é a ideia de protecionismo, né, a ideia de incentivo às indústrias nacionais para exportar, para desenvolver o poder industrial da França, tá? Então existiu o colbertismo, tá? Comparado aí com o metalismo espanhol, o metalismo português, era o colbertismo francês, que era exportação e incentivo à indústria nacional. Uma outra característica é a balança comercial favorável, né? Ou seja, as metrópoles deveriam exportar mais do que importar, tá? Então existia aí a teoria, né, de enriquecimento que deveria se ter, né, a balança comercial favorável, né, exportar mais do que importar. Uma outra característica, né, do mercantilismo é o chamado protecionismo, né, que era a proteção às indústrias nacionais através de proibições de importação, de altas taxas alfandegárias, para que não houvesse entrada de produtos de outros países, de outras indústrias, no mercado consumidor, né, de determinado país. E isso vai gerar o chamado pacto colonial, né? O que era o pacto colonial? Ele já se insere aí na explicação, né, no monopólio, né, na explicação do que é o monopólio. Dentro desse protecionismo que se fazia, proibia-se que as colônias fizessem comércio com outros países, né, com outras metrópoles, que não fossem aquelas proprietárias das colônias, né? Ou seja, vamos dar um exemplo mais claro: o Brasil, por exemplo, só podia comprar e vender produtos para Portugal e de Portugal. Não podia comprar, não podia entrar no Brasil produtos de outros países que não fossem de Portugal. Então isso a gente chama de pacto colonial, né? Esse pacto colonial, ele se insere aí no protecionismo, né? Então existia aí a proteção das indústrias, né? A proteção das indústrias nacionais. Uma outra característica, né, do mercantilismo, para a gente encerrar aqui a nossa aula, foi o colonialismo, né? A conquista de colônias para enriquecimento da metrópole. Então existia duas formas de se medir a riqueza de uma metrópole, né? Era através do acúmulo de metais preciosos e também a quantidade de colônias que essa metrópole possuía. Então, Portugal e Espanha, até um
determinado momento, vão ser considerados os países mais ricos do mundo, porque possuíam muitas colônias e essas colônias forneciam ouro, prata, metais preciosos para suas metrópoles, né, para Portugal e Espanha. Até que vai surgir aí o chamado capitalismo industrial, né, lá juntamente com a Revolução Industrial, que vai se medir de forma diferente essa riqueza, né, esse enriquecimento das metrópoles. Então, fazendo uma recapitulação bem rápida aqui do que nós vimos nessa aula a respeito do capitalismo comercial, né, a gente tem que lembrar que o capitalismo ele tem 3 fases, tá? A primeira fase comercial, a segunda fase o capitalismo industrial e depois o capitalismo financeiro. E nós estudamos aqui hoje a primeira fase, né, o capitalismo comercial, que surgiu na Europa, século VI a século XVIII, né, logo ao final do feudalismo, dentro daquele contexto das grandes navegações, e também que as suas características, né, uma das principais características é o mercantilismo. Tá? Então, tem algo errado ali, né, uma setinha dos objetivos tinha que estar virada para o outro lado lá, mas tá beleza, deu para entender tudo tranquilamente, e a Cláudia acabou de passar aqui atrás, mas beleza, a gente encerrando a aula por aqui, né, vou mais uma vez pedir para vocês que sigam, né, que se inscrevam lá no YouTube, né, no canal Recorte Histórico, e que também siga, né, na rede social lá do Instagram, o @recorte_histórico. A gente encerra a aulinha por aqui. Até a próxima, né? Um grande abraço a todos.